Olá pessoal, hoje nós vamos falar para vocês um pouco de um fenômeno chamado chuva. O nosso grupo ele é composto por Ana Caroline, Fernanda Aragoso, Maria Eduarda e eu, Simone Alves. A chuva é o contato de uma nuvem saturada de vapor de água com uma camada de ar frio. Para que a chuva aconteça, além do vapor atingir um ponto de saturação, a água tem que se condensar. Ela passa então do estado gasoso para o estado líquido, acarretando na redução da sua temperatura. Os processos de formação eles podem acontecer de formas diferentes, assim como as características também podem ser diferentes. Sejam essas quanto à intensidade, a duração, o grau de acidez, a presença ou não de trovoadas. Vamos falar um pouquinho agora do ciclo dessa precipitação, como que isso acontece. O ciclo da água ele tem início com a evaporação das águas dos oceanos, dos lagos e dos rios. Essa evaporação ela acontece por causa do calor, provocado pelo sol e também pela ação dos ventos. Eles transformam a água do estado líquido para o estado gasoso. O vapor de água, por ser mais leve que o do ar, ele sobe para a atmosfera, formando as nuvens. E daí, quando essas nuvens elas são atingidas por temperaturas mais baixas, o vapor de água se condensa, se transforma em gotículas que voltam para a superfície em forma de chuva. Em alguns lugares que as temperaturas são frias, eles voltam em forma de neve. O clima de uma região ele pode ser seco ou úmido. A quantidade e a distribuição das chuvas elas definem o clima de uma região. Quando eles são muito secos, ou muito úmido, essa quantidade de chuva pode definir isso, juntamente com a temperatura do ar. Define o tipo também de vegetação natural que ocorre nas diferentes regiões. Essa quantidade de distribuição de chuvas, elas podem definir também o potencial agrícola, que interfere demais. O que é precipitação, então? A água ela evapora dos recursos hídricos existentes na superfície. Ela passa então da fase líquida para a fase gasosa e sobe para a atmosfera. Quando sobe, as camadas mais elevadas, esse vapor d'água sofre um processo de condensação, dando início a essa formação das nuvens carregadas de umidade, que podem então precipitar-se de diferentes maneiras, como em forma de chuva, granizo, neve, neblina. Os fatores então que influenciam essa precipitação: épocas do ano, características do local, latitude e altitude, o distanciamento do mar, tipo de vegetação do local. Por exemplo, dependendo da latitude, ela influencia na distribuição desigual das pressões de temperatura do globo e também da circunferência da atmosfera. A pluviosidade ela também pode aumentar até certo ponto de altitude e depois ela reduz, então daí. Então, tudo depende muito dessa latitude, dessa altitude. Quanto ao distanciamento do mar, ela, à medida que as nuvens elas se afastam do mar, elas vão se consumindo. E isso pode reduzir totalmente a precipitação. Agora eu vou estar dando continuidade falando um pouco sobre os tipos de chuvas que existem. Basicamente, existem 3 tipos de chuvas: as convectivas, as frontais e as orográficas. Cada uma delas vai se diferenciar pelo modo da sua formação. A chuva frontal, ela representa o encontro de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente. E são precipitações que, ao contrário das chuvas de verão, que são intensas e rápidas, elas possuem durações extensas ou moderadas e a sua intensidade é baixa, com um volume de água suave e contínuo. A sua duração geralmente é de algumas horas ou até mesmo de alguns dias. Ela não possui um horário predominante e pode ocorrer durante todo o dia ou vários dias, ou parte do dia ou da noite. Geralmente, quando é anunciado na previsão do tempo que vai haver uma chegada de frente fria no país, se espera que chegue também dias de chuva nessa região,
de ocorrência. Esse tipo de fenômeno nada mais é do que uma chuva do tipo frontal. Em uma escala global, as chuvas frontais são comuns nas áreas continentais da zona temperada do planeta Terra, que compreendem a área entre o círculo polar e o trópico, tanto norte quanto sul. Nesses países de clima subtropical, as chuvas frontais ocorrem especialmente no inverno. Já no Brasil, essas chuvas frontais, elas incidem principalmente nas porções central e sul do nosso território. Como no restante do globo, elas tendem a acontecer nas estações mais frias do ano, como no início da primavera, no final do outono ou no inverno. Uma das suas características é a ocorrência de uma garoa, que nada mais é que uma chuva fina e constante que pode durar vários dias em uma época mais fria do ano. A chuva orográfica está relacionada com uma barreira natural imposta pelo relevo. Ela também é conhecida como chuva de relevo. É a precipitação associada a barreiras naturais determinadas pelo tipo de relevo na região. Essas barreiras ou obstáculos podem ser, por exemplo, serras, cordilheiras ou montanhas. Esse tipo de chuva é formada quando uma massa de ar úmida, vinda do oceano, encontra uma barreira natural, sendo forçada a elevar-se, alcançando então grandes altitudes. Quando essa massa de ar úmida eleva-se, acaba resfriando-se, sofrendo condensação e posteriormente precipitando-se. A chuva orográfica é bem comum em grandes áreas, apresentando grandes durações e uma baixa intensidade. Uma das barreiras orográficas, elas condicionam o clima e a vegetação, como por exemplo, em regiões situadas antes da montanha, da serra ou outro tipo de elevação que se configure como barreira para a circulação de massa de ar, teremos uma área com ar úmido, com clima úmido e com índices pluviométricos regulares ao longo do ano. Consequentemente, a vegetação será mais densa e desenvolvida. Já em áreas situadas depois da barreira orográfica, como elevadas altitudes, o clima será então mais seco, caracterizado por baixos índices pluviométricos e uma alta temperatura, apresentando longos períodos de estiagem. De acordo com a vegetação característica dessa região, será mais rasteira e menos densa. Nas áreas situadas, então, no lado oposto da montanha, em que se ocorrem as chuvas orográficas, é muito comum se encontrar extensas áreas com baixos índices de precipitação e que são características de climas desérticos ou semiáridos. Essas chuvas orográficas também ocorrem no Brasil, e um exemplo mais significativo dessa chuva no Brasil ocorre na região Nordeste, em decorrência da barreira orográfica do Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema atinge os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que nesta localidade apresenta os picos mais altos da região, podendo chegar até a 1.200 metros de altitude. Em virtude da sua elevação, o Planalto constitui-se como uma barreira natural que impede ou dificulta a passagem das massas úmidas que se formam no Oceano Atlântico, e é responsável pela maior parte das chuvas das sub-regiões, Zona da Mata e Agreste, ou seja, nas regiões que estão antes do Planalto. Quando essa massa de ar encontra-se o Planalto ou Serra da Borborema, ocorrem ali as chuvas orográficas, que se precipitam no lado do Planalto que está voltado para o oceano. Desse modo, a massa de ar, ao adentrar o sertão nordestino, já se encontra seca
e contribui para os baixos índices pluviométricos da área quando comparados com o restante da região Nordeste. Esse fenômeno ele pode resultar em longos períodos de estiagem e podem durar de 6 a 8 meses, contribuindo para agravar os inúmeros problemas sociais de parte da população que ali reside. A chuva convectiva, ela é caracterizada pela subida do ar quente e descida do ar frio. Ela é localizada com uma grande variabilidade espacial e a sua intensidade pode ser moderada a forte, dependendo do desenvolvimento vertical da nuvem. Sua predominância pode ser no período da tarde ou no início da noite, e pode ter uma duração curta a média, podendo variar entre minutos até mesmo horas. Ela é muito comum na região norte, devido às altas temperaturas o ano inteiro e a uma grande quantidade de rios. Por ela ser uma chuva com intensidade muito forte, ela pode ocasionar alguns problemas relacionados a centros urbanos, como ocupação inadequada do terreno. Esse tipo de chuva pode trazer transtornos à população. Devido ao grande volume de água precipitado em pouco tempo, a capacidade do escoamento das cidades não é suficiente, o que provoca inundações e, além disso, nas encostas ocupadas, podem ocorrer o encharcamento do solo e provocar o deslizamento de terra, causando prejuízos materiais e até mesmo perda de vidas. Existe também as chuvas ácidas. Toda chuva ela apresenta um certo grau de acidez. Contudo, a chuva ácida apresenta-o em excesso. Nada mais é do que uma precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, resultantes de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Elas resultam da quantidade exagerada de produtos de queima de combustíveis fósseis liberados na atmosfera, em consequência das atividades humanas. Para ela ser considerada uma chuva ácida, o pH tem que ser abaixo de 5,5, e ela ocorre principalmente em países industrializados, devido à sua grande concentração de polos industriais existentes neles, provocando então uma maior chance das chuvas ocorrerem ácidas. Bom, agora irei falar um pouco sobre a medida da chuva. O índice de medida da chuva é a altura pluviométrica, ou seja, é a altura acumulada de água precipitada, que normalmente é expressa em milímetros. Essa altura pluviométrica é definida pelo volume precipitado por unidade de área de capacitação do terreno. Exemplo: se 1 litro de água for captado por uma área de 1 metro quadrado, a lâmina de água coletada terá altura de 1 milímetro de chuva. Para a medida da chuva, possui vários equipamentos capazes de quantificar a chuva precipitada em algum lugar durante um período de tempo. A seguir, irei falar um pouco sobre o pluviômetro, o pluviógrafo e os pluviômetros de básculas. O equipamento básico de medição da chuva é o pluviômetro, que é constituído de uma área de captação maior ou igual a 100 cm² e de um reservatório onde a água da chuva é armazenada até o momento da leitura. A medida da chuva é feita pontualmente em estações meteorológicas, tanto automáticas como convencionais, ou mini estações termopluviométricas. Na figura abaixo, temos alguns exemplos de pluviômetro. O primeiro é o padrão utilizado na rede de postos do Brasil, chamado de Ville Pérez. Os pluviômetros convencionais são comercializados a um custo menor e têm por finalidade monitorar as chuvas em propriedades agrícolas. Os pluviômetros automáticos estão em crescimento no mercado. Eles acompanham um software de coleta e tratamento de dados que é utilizado para relatórios temporais.
e análise das características da chuva. A instalação desse equipamento é a 1,5 metros de altura. A área de capacitação, que é a boca do aparelho, deve estar bem nivelada ao solo. No posto agrometeorológico convencional, a coleta de dados é feita todos os dias às 7 horas. Nas estações automáticas, o registro é contínuo, obtendo-se valores de intensidade e altura total diária. Pluviógrafo. Os pluviógrafos são dotados de um sistema de registro diário, no qual um pluviograma é instalado. Ele registra a chuva acumulada em 24 horas, o horário da chuva e a sua intensidade, isto é, quanto está chovendo por hora ou por minuto. São equipamentos usados nas estações convencionais. Dentro do pluviógrafo, consiste em um tambor registrador que trabalha em associação a um mecanismo de relógio. Este imprime rotação a um cilindro envolvido em papel graduado, onde fica gravado a altura da precipitação registrada no dia. Aqui temos um exemplo de um pluviograma. O eixo vertical é a altura da chuva em milímetros, com valor mínimo de 0 milímetro e com valor máximo de 10 milímetros, e o eixo horizontal é o tempo em horas de ocorrência dos pulsos da chuva. Os pluviômetros de básculas são sensores eletrônicos para a medida da chuva, usada nas estações meteorológicas automáticas. Eles possuem duas básculas disposta em um sistema de gangorra, com capacidade para armazenar de 0,1 a 0,2 milímetros de chuva. Conforme a chuva vai ocorrendo, o sistema é acionado e um contador disposto no sistema de aquisição de dados registra a altura pluviométrica acumulada. Esse equipamento registra o total de chuva, o horário de ocorrência e a intensidade. Estações meteorológicas. A estação meteorológica é uma ferramenta fundamental para monitorar as condições meteorológicas na lavoura, que influenciam no gerenciamento das atividades na fazenda, como a direção predominante dos ventos, a precipitação acumulada na safra, a temperatura média em um período, entre outros. Dessa forma, monitorar essas variáveis é de suma importância para uma melhor tomada de decisão no campo, e o registro a longo prazo dessas variáveis fornece suporte para um planejamento agrícola mais eficaz. Saber se vai chover nos próximos dias, por exemplo, ajuda a escolher o melhor dia de plantio, de colheita ou o melhor dia para manejar o solo e realizar a irrigação. No entanto, as informações geradas pelas estações tornam-se fundamentais para o sucesso agrícola. Atualmente, o Brasil conta com diversas redes de estações meteorológicas, sendo a mais importante a coordenada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O Instituto possui uma rede de 500 estações automáticas e de 258 estações convencionais espalhadas pelo país. No site AgriTempo é um sistema de monitoramento climatológico e meteorológico que produz e permite o acesso às informações sobre estiagem agrícola, precipitação acumulada, entre outros, de diversos municípios e estados brasileiros. Aqui nessa tabela temos informações do zoneamento de risco climático do município de Campo Novo do Parecis, da cultura do algodão, girassol e soja. Em verde são períodos favoráveis para o plantio e em cinza os períodos desfavoráveis. No algodoeiro, podemos observar que o período favorável do plantio é de dezembro até janeiro. Do girassol é em média no começo de janeiro até o finalzinho de fevereiro. E a soja, o período favorável é no começo de outubro até o final de dezembro. O período indicado é calculado de maneira
que o plantio ou a semeadura feita naquela data tem 80% de chance de ter sucesso, evitando perdas por eventos climáticos externos, como secas, geadas e chuva na colheita, em função da estação do ano. Meu nome é Ana Caroline e eu estarei dando continuidade à apresentação. Eu vou estar falando um pouquinho então sobre os efeitos benéficos da chuva na agricultura. Para começar, a água proveniente da chuva é a principal fonte de água para os solos e reservatórios, que será usada posteriormente pelas plantas, já que a água é o principal veículo de entrada de nutrientes na planta, certo? Além disso, a solubilização de adubos químicos, já que o H+ é o principal reagente desses adubos, entre outros. A água presente na atmosfera pode ser transferida para a superfície na Terra, na forma de chuva, granizo, geada e orvalho. Todas essas formas de precipitação são importantes para a agricultura, quer pelos benefícios, quer pelos prejuízos que causam. Para a irrigação, a chuva tem importância fundamental. As chuvas podem cair com maior ou menor intensidade, dependendo da época e do ano e da região. Para o agricultor que pretende irrigar sua lavoura, é de grande importância conhecer a distribuição das chuvas no tempo e no espaço. Só assim poderá saber quando irrigar e qual a quantidade de água que deverá ser fornecida às plantas. Além disso, contribui para a riqueza do solo, graças à reciclagem de nutrientes. É um processo que beneficia áreas com solos deficientes em nutrientes e precipitação regular de chuva. Ao escoar na planta, antes de filtrar completamente no solo, as águas depositam nas raízes minerais e nutrientes essenciais para a vida da planta. Na agricultura familiar, os produtores podem se beneficiar com as cisternas para a captação de água da chuva, utilizando no sistema de irrigação. Tecnologia como cisternas de produção, barragem, subterrâneas são algumas das estratégias que podem ser utilizadas para superar períodos secos e produzir alimentos. Em algumas regiões, a falta de água força os produtores a desenvolver tecnologias cada vez mais avançadas para a captação e o uso de reserva de água. A falta do líquido é capaz de destruir lavouras e até ecossistemas inteiros, além de dificultar a vida de muita gente, fato que já ocorre em muitos povoados e cidades. Com o aumento da população e o conforto exigido pela sociedade moderna, estamos sujeitos a enfrentar uma crise hídrica no planeta. Por isso, cada vez mais a água deve ser usada de maneira racional e sem desperdício, em todos os setores. Para enfrentar o problema de alta demanda, torna-se então necessária a adoção de práticas mais sustentáveis do uso da água. Na agricultura familiar, então, pode-se utilizar com essas cisternas para a captação de água da chuva e reaproveitar nas plantações. Na agricultura convencional, os sistemas de irrigação que otimizam a distribuição de água sem desperdício são promessas de consumo mais consciente e responsável. Para enfrentar o problema de alta demanda, torna-se então necessária a adoção de práticas mais sustentáveis do uso da água. Na agricultura familiar, então, pode-se utilizar com essas cisternas para a captação de água da chuva e reaproveitar nas plantações. Na agricultura convencional, os sistemas de irrigação que otimizam a distribuição de água sem desperdício são promessas de consumo mais consciente e responsável. Perto das nascentes e áreas abertas, o plantio de árvores e arbustos e forração oferece então a maior cobertura vegetal ao solo, evitando a erosão e mantendo a terra úmida por mais tempo. Aí vocês podem estar observando na foto a captação de água por cisternas e depois a utilização dela para irrigação. Efeitos prejudiciais. A principal, então, seria a erosão hídrica, que seria, então, o encharcamento das lavouras, provocando e impedindo as operações de mecanização, como o preparo de solo, plantio, tratos culturais e colheitas. Como vocês podem ver na foto, está ocorrendo uma erosão hídrica, onde uma parte do solo será depositada, né, na parte mais baixa, geralmente rios. Por isso que é necessário fazer observação e corrigi-la.
uma coisa que poderia se fazer ali nas duas imagens seria, então, curva de nível, seria uma alternativa. Sistema plantio direto, com a utilização de cobertura morta, que não deixaria esse solo descoberto, assim impediria a perca de solo e de nutrientes. E também fazer sempre a rotação, não deixar esse solo descoberto, que assim diminuiria todas essas alternativas, diminuiria a velocidade da água na erosão. Conclusão: a chuva ou precipitação pluvial é a forma principal pela qual a água retorna da atmosfera para as culturas agrícolas e para o solo. Ela é um fator limitante para a produção agrícola, pois influencia diretamente no desenvolvimento das plantas. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção.